Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, foi divulgado que os municípios brasileiros, 89% dos municípios, devem quase 100 bilhões de reais ao INSS. Esse valor é muito próximo ao chamado rombo previdenciário, ou seja, se os municípios não devessem tudo isso, muito provavelmente a gente nem sequer precisaria de reforma da Previdência, né, Dom Tomé? Pois é, este assunto é muito bom ser tratado hoje, porque algum tempo atrás nós fizemos menção a isto. Se de um lado sentimos que é necessária a reforma da Previdência, por outro lado já sabíamos que grandes instituições, clubes de futebol e municípios são grandes devedores da Previdência Social. Pessoalmente, eu acho que são duas coisas que deveriam caminhar juntas. A reforma, que realmente precisa ser feita, mas também a cobrança dessas dívidas que são altíssimas. E eu até diria assim que uma cobrança sem misericórdia, porque os municípios têm a obrigação, pela lei da responsabilidade fiscal, de andar em dia com suas contas. E na maioria das vezes esses valores são descontados dos funcionários e não são repassados para a instituição, no caso da Previdência. Isso é crime, você descontar em folha de pagamento e depois o dinheiro não ser revertido para a sua finalidade para chegar até a Previdência. Então precisaria desse trabalho concomitante. A reforma sim, mas a cobrança de todos os que são devedores. Ora, nós sabemos que além dos municípios que têm a obrigação de fazer o pagamento de acordo com a lei, os times de futebol se pagam salários tão altos a alguns jogadores, deveriam ter também dinheiro para saldar as suas dívidas com a Previdência. E assim sucessivamente. Não seria bom para o Brasil, não seria um bom exemplo, e o peso recairia somente sobre os contribuintes se não houver essa cobrança dos municípios, de outras organizações da sociedade civil, que são grandes devedores da Previdência Social. Como você lembrou bem, este valor, que é altíssimo, quase 100 bilhões, corresponde a uma boa parcela do rombo hoje existente na Previdência. De modo que, se todos estivessem pagando o que devem à Previdência, talvez o ambiente da reforma seria outro, talvez não seria tão pesado ou tão oneroso para a pessoa física que faz a sua contribuição honestamente, mensalmente. Não é justo você sobrecarregar o contribuinte físico, deixando certos privilégios ou certos estados e instituições que não pagam, e muitas vezes essas dívidas chegam a caducar. Isto é, passam tantos anos que depois a própria lei redime ou não cobra mais essa dívida dos municípios ou das instituições. Nós estamos entrando num tempo decisivo para o Brasil, de grandes reformas que vão chegando ao Congresso Nacional. E dentro dessas grandes reformas, esta da Previdência. Essa reforma precisa ser discutida com a sociedade. Os cidadãos precisam participar dessa discussão. Alguns pontos, de fato, precisam ser revistos, porque me parece que não são adequados à realidade brasileira, mas gostaríamos também que, ao mesmo tempo, os grandes devedores da Previdência fossem cobrados para que essa reforma fosse, então, feita num contexto mais favorável aos contribuidores, pessoas físicas que estão em dia com seus pagamentos. Pois é, né, Dom Tomé, aquilo que se não tivesse, os municípios devem para a Previdência, aí a Previdência faz uma reforma onerando os contribuintes e no final das contas, para pagar
essa dívida, os municípios ainda aumentam impostos, ou seja, no final das contas, sempre a gente paga, e por irresponsabilidade, né? Porque isso, o gestor, né, o prefeito que administra, ele deveria ter aí a decência de administrar de forma correta os valores, sejam os valores que devem à Previdência, enfim, todos os recursos federais. No final das contas, não levam a gestão em consideração e, no final das contas, sobra sempre para o contribuinte que tem que pagar, né, a pagar os altos impostos e ainda por cima passar por uma reforma da Previdência, já que esse rombo é de 100 bilhões de reais, que não é brincadeira não, né, doutor Tomé? É verdade, você usou uma palavra correta no contexto: irresponsabilidade dos administradores. Existem as leis, existem as fiscalizações e mesmo assim esses administradores públicos municipais vão rolando algumas coisas que vão ficando para trás. Uma gestão vai deixando para outra e chega ao final, chega-se a esse número absurdo de quase 100 bilhões, divididos aí por aproximadamente 4.900 municípios devedores. O problema que eu vejo é que se a reforma da Previdência se dá neste contexto obscuro, como você disse, isso vai onerar de fato e pesadamente o contribuidor pessoa física. Isso não vai onerar os municípios ou outras instituições ou organizações, porque o foco da Previdência, da reforma, está no contribuinte físico individual. E sabemos que estes, na sua maioria, estão em dia, porque se ele não faz a contribuição, ele não vai gozar dos benefícios e nem da aposentadoria. Então, ao mesmo tempo da irresponsabilidade dos administradores, há a conivência daqueles que deveriam fiscalizar e fazer de fato funcionar a lei. Então, a soma de irresponsabilidade com conivência cria um Brasil caótico que gera dívidas pesadas para somente um setor da sociedade, enquanto o outro vai andando como se nada tivesse acontecendo. Sem dúvida. Doutor Tomé, muito obrigado pela participação, um forte abraço e um ótimo início de semana para o senhor. Um abraço, nos encontramos amanhã neste mesmo horário.